sílabas são chamados de tristus. Tá? Na aula passada, a gente só faltou traduzir essa linha aqui, que é um verso muito conhecido, né, e tudo, Krishna falando do declínio do Dharma, né, e da ascensão do Adharma, e aí ficou faltando essa linha aqui. O que ele falou? Tadatmanam srjami aham. Quando a gente vai traduzir um verso no sânscrito, a primeira coisa que a gente faz é ir atrás do verbo, tá? Então, o verbo aqui, como é que eu vou saber o que é o verbo? Você vai, à medida que você vai tendo contato com o texto, você vai se tornando familiar. E você vai entendendo mais ou menos e vai crescendo o seu entendimento de como é a formação das palavras. Então, existe uma coisa chamada sandhi, que é junção, que é uma acomodação fonética. Então, quando duas palavras se juntam, elas podem ter uma modificação na sua interseção para que saia um som mais harmônico, né? E assim sucessivamente, né? Então, aqui, eu vou só ler de novo aqui, ó. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyuthanama dharmasya tadatmanam surjamyaham. Então, aqui eu já traduzi, mas só para a gente entender, quando, né, há o quê? Um declínio do Dharma e uma ascensão do Adharma, ele disse, Tada, essas duas palavras aqui, ó, Yada e Tada, elas são correlativas. Quando acontece isso, então acontece isso aqui, tá? Quando isso, então isso. Então, quando o Dharma declina e o Adharma sobe, então, Tada, aí ele disse, então, Surjami aqui é o verbo, tá? Tirando aqui do Sandhi, vai ficar Surjami. Então, a gente sabe o quê? Que as desinências aí, né? Primeira pessoa é mi. Segunda pessoa, si. Terceira pessoa, mi. Eu, você, ele. Então, aqui, ó, final mi. Então, quer dizer, eu. Da raiz, surge. Essa aqui é a raiz, tá? Surge. Aí eu vou no dicionário e coloco aqui, ó. O R com ponto embaixo, ele vai ser representado pelo R maiúsculo, para procurar no dicionário, dentro de uma padronização, né, Kyoto Harvard. Por quê? Se você for olhar no seu dicionário, se você for olhar no seu teclado do computador, você não vai ver esse R aqui, ó, esse R com ponto embaixo, que é uma vogal, tá? Vogais, elas são não oclusivas. Então, o que é isso? Elas são diferentes das consoantes. Oclusão quer dizer toque. Então, quando eu falo uma vogal, eu só abro a boca, o som sai, quando eu termino de emitir o som, a boca fecha. Por exemplo, a boca não teve toque em lugar nenhum. É diferente se eu falar pa, 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 ma, va. Existe um toque dos lábios, né? Por isso, no sânscrito, elas são chamadas de labiais. Tá? Então, esse R com ponto embaixo, na verdade, ele é uma vogal. E muita gente fala Sri, né? Fala Krishna, fala Rishi, mas não é Krishna, não é Rishi, é Krishna, é Urshi. Essa vogal se lê assim, ó. Tipo um R acaipirado. Porque se você fala Ri, o que você está falando? Você está falando a consoante. Consoante Erepa, que é o R, né? Ri. Então, na verdade, é surge. Surge quer dizer o quê? É liberar, né? Criar. Aqui, ó. Liberar, criar.
proclamar, tá? Então, o Krishna está falando o quê? Que ele, Sirjami. Aí eu tenho lá o verbo, ó, vamos supor que eu não saiba a raiz, e eu coloco aqui, ó, Sirjami. Coloco aqui verbo. E a padronização Kyoto Harvard. Então ele vai me dizer, ó, tá vendo? Ó, raiz surge, que a gente viu lá no dicionário, da primeira pessoa, do singular, né? Eu, da voz ativa, ou seja, a ação que o sujeito faz para si mesmo, faz para o outro, né? Da classe 6 no presente do indicativo. Essa é a leitura que a gente faz quando a gente fala surjame, quer dizer, eu crio. Então crio, tá? É essa palavra aqui, ó. Surjame. Quem cria? Depois que eu achei o verbo, eu vou aonde? Eu vou no primeiro caso. É o nominativo. Quem está no nominativo aqui? Aham. Aham é o sujeito da oração, aquele que está fazendo a ação. Então, aham quer dizer eu. Eu crio. Então, eu crio. Tadaham srjami. Eu crio o quê? Atmanam, que é o acusativo. A palavra Atman, ela tem vários significados, e um dos significados dela quer dizer si mesmo, tá? Então, se eu colocar aqui, ó, Atmanam, acusativo singular masculino. Então, quem ele está criando? Ele está criando Atman. Por que, que é o Atman? Porque essa palavra está no acusativo. O que, que é o acusativo? Segundo caso. O que, que são os casos? Só para a gente não ficar perdidão. Se eu coloco a palavra louca, louca quer dizer mundo. E eu vou declinar, ou seja, eu vou fazer uma flexão de caso. Isso significa que ao final da palavra, o final da palavra sofre uma modificação. Boa noite, Márcia. Isso significa que o final da palavra, ele sofre uma modificação. Então, se eu quero dizer que a palavra louca é mundo, se eu quero falar no mundo, eu uso a flexão de caso chamada locativo. E eu falo de louca, eu falo loque. O que, que é loque? Loque no mundo. Louca, mundo. Loque no mundo. Se eu quero falar, dar uma coisa ao mundo, falar isso aqui é para o mundo, no sentido de dar, de doar, eu falo o quê? Locaia. Tá vendo que o final mudou? Locaia. Tá? E a mesma coisa acontece na palavra Atman. Atman. Se eu for colocar ela no acusativo, ela vai ficar Atmanam. Ops, esqueci de botar na transliteração aqui. Vai ficar Atmanam, ó, acusativo. Então, o que ele disse é. Ops, o que ele disse? Tadá, aham, surjami. Então, eu crio Atmanam. Eu crio si mesmo, né? A mim mesmo, né? Eu crio a mim mesmo. Então, ele meio que se libera quando tem um declínio do Dharma, ascensão do Adharma, ele vê que é a hora de colocar as coisas no lugar, ele se manifesta como algum avatar e faz a correção de curso da humanidade. Aí ele vai dizer por que, que ele faz isso. Não é que ele seja um vingador. Não é nada disso. Paritranaya sadhunam vinashaya chadushkirtam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Então, ele disse, Paritranaya sadhunam vinashaya chadushkirtam. Não tem verbo aqui, não tem verbo aqui, não tem verbo aqui, o verbo só está aqui. Então, o que, que a gente faz? Vou traduzir na forma correta, tá? Na ordem, tá? Por que, que eu digo na ordem? Porque cada caso tem um número. O nominativo é o primeiro caso.
Acusativo é o segundo, instrumental é o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Ah, mas você pulou o vocativo. Porque o vocativo, ele pode ir em qualquer lugar da frase. Mas considera aqui, ó, caso 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vocativo é livre. Por exemplo, eu posso começar na frase: ó, garoto, desça da árvore. Né? Comecei a frase com o vocativo, ó, garoto. Eu posso botar o vocativo no final: desça da árvore, ó, garoto. Né? Eu posso colocar no meio também: desça, ó, garoto, da árvore. Né? Então, o vocativo ele vai em qualquer lugar. Tá? Então, por isso que aqui eu pulei ele, mas primeiro caso, segundo e assim por diante. Essa sequência se chama de ânvaya. Tá? Ânvaya. Que quer dizer o quê? Um segmento, uma sucessão, tá? Conexão, associação, né? Que é o quê também, ó? Na gramática é chamado de quê? A ordem natural ou conexão de palavras numa sentença, tá? Então é a construção de uma sentença. Porque aqui como é um verso, as palavras vão em qualquer lugar. Em nome da métrica, em nome da construção silábica, né, de breves e longas, e o número de sílabas. Então, vou colocar aqui na ordem. Primeira coisa que a gente vai traduzir no verso, vai procurar no verso, seria o verbo. Então, o verbo já está aqui, ó. Sambhavani, como é que a gente quebra ele? Prefixo sam, mais a raiz ram, tá? Mais a desinência, né? Mi. O que acontece aqui? Como que de bu ficou rava? É porque é a construção da classe 1, né? Eu não vou... Eu posso falar disso agora, mas não precisa se assustar. No verbo de classe 1, tá? A vogal final, ela recebe o guna, tá? Então, o vogal, o guna de u é o. Então, de bu ficou ro. Aí adiciona a formação, né? Vou botar aqui, ó. Sande, né? Sande quer dizer junção. O bu ficou bo por causa do sande. A ele se adicionou o a. Então, é um sande interno de verbo. Então, ele ficou bhava. Tendo feito isso, eu coloco a desinência, mi, né? Só que nas desinências mi, de primeira pessoa, né? O A aqui fica longo. Então, por isso que ficou Sambhavani. Sambhavani, primeira pessoa. Então, já sabe que é eu, né? Ele, né? O interlocutor, Krishna, fazendo alguma coisa. Que coisa é essa? Você pega no dicionário e coloca Sambhavani. Ops, tem que tirar aqui o Sambhu, quer dizer criar, né? Produzir de... Eu produzo, eu cresço, eu apareço, tá? Então, Sambhavana seria eu existo, né? Mas aqui no contexto seria eu apareço, ou eu me produzo, tá? Eu apareço. E o eu não está aí no verbo, né? De depreende, por causa da desinência ali de primeira pessoa, né? Me. Então, eu coloco eu apareço. Aí, o que, que vai acontecer? Achei o verbo, não tem acusativo, a gente tem ablativo e dativo. E locativo. Lembra do loca, loque? Yuga, yugi. Então, o que, que eu vou fazer? Primeiro caso, vou botar aqui, ó, louca. O que a gente vê aí? Que o próximo caso seria esse. Aya. Paritranaya seria o quê?
Prefixo pari, que quer dizer uma coisa contrária, né? Pari, trai. Trai quer dizer proteção, mais o sufixo nominal primário na, mais errei aqui, por causa do Sandy, mais o aia, que é a marca do dativo singular. Ó, loca, locaia. Então, o que vai acontecer? Pari é prefixo. Pari, trai. Trai é proteção. Muita gente, quando vai traduzir, explicar etimologicamente a palavra mantra, eles vão falar que é mente e trai de proteção, ou seja, proteção da mente. Não é, tá errado. Porque essa palavra não é formada desse jeito. Mas trai quer dizer proteção. Ops, errei aqui, tá? Peraí, é com I. Tá? Tá? Que quer dizer o quê, ó? Resgatar, salvar, proteger, defender. Ele faz a palavra paritrana. Paritrana, proteção, tá? Preservação, proteção, ou significado de proteção, refúgio, tá? E quando eu falo paritranaia, quer dizer o quê? Para a proteção, com o objetivo de proteção. Eu apareço para proteção, tá? Eu apareço para proteção. Na mesma linha aqui, né? Sadhunam é aqui ablativo ou dativo singular masculino e aqui genitivo singular masculino. A palavra é sadhu, né? Sadhu quer dizer uma pessoa santa, uma pessoa sábia, uma pessoa reta, uma pessoa que é dhármica, tá? É aquele que é bem disposto, ou seja, aquele cuja intenção é de fazer o bem, tá? É aquela pessoa reta, aquela pessoa que pode ser considerada virtuosa, honrada, correta, né? Boa. Pessoa que que está cheia de virtude. Então, quando eu falo sadhu, não, é o genitivo singular. Vou botar aqui, ó, grammar, declinação, palavra sadhu, final um, quando a palavra termina em um, ela é sempre masculina. Coloca aqui o outro Harvard. Aí o genitivo dela é o quê? Sadhuna. O que é o genitivo? Ele exprime posse. Ou seja, é dois, né, plural, dois sábios. Então é paritranaya sadhunam. Eu apareço para a proteção. Proteção de quem? De quem é que tem essa proteção? É a proteção dos sábios, das pessoas retas, das pessoas virtuosas. Beleza? Para a proteção dos sábios. E a gente tem aqui um conectivo, né? Que tchá quer dizer e, né? E. Então vai conectar com a próxima oração. E ele diz aqui, Vinashaya Chaduskirtam. Vinashaya. Vinashaya. É o quê? É a raiz. É o prefixo vi, mais a raiz nash, mais o sufixo nominal secundário, mais a marca do ablativo, do dativo. Aya. Se eu botar no dicionário aqui, ó, vinash, quer dizer o quê? Destruir, dissipar, ferir, vinash, né? Que é perecer, desaparecer, extinguir,
aniquilar, destruir. Se eu coloco vinasha, aqui já muda por causa do, do verde, para adequar o sufixo nominal secundário, ele vai dizer o quê? Vinasha já é o substantivo. Vinash, destruir. Vinasha, substantivo. Destruição, aniquilação, perdição, destruição. Declínio, morte, remoção. E ele coloca que é o quê? Vinashaya. Ó, se o aya é a marca do dativo, né? Quando a palavra termina com a, ó, nasha. Significa o quê? Nasha. Ops. Eu tô errado. Verbo. Palavra final termina em a breve, ela é masculino, né? Então, nasha, nashaya, tá vendo? Nashaya. Então, é para a destruição. Eu apareço para a proteção dos sábios e já para destruição. Destruição dos kirtan, que é genitivo plural. Como que é essa palavra aí, ó? Prefixo dus, aqui sem o sand, mais a raiz cur, quer dizer fazer, só que aí fica kurt, e fica aquele que faz. Poderia ser também dos curtin, tá? Mas ele usou kurts. Então, dos kurts, seria o quê? Aquele que faz coisas não virtuosas. Aquele que é fora do Dharma, que é um criminoso, que é aquele que é um fazedor do mal, tá? Que mal é esse? Todo tipo de mal. Então, dos Kurtz, aquele que faz o mal. Dos Kurtão, genitivo plural masculino, da palavra dos Kurtz. Genitivo é o quê? Exprime posse. Dos Kurtão, dos, vamos dizer assim, dos criminosos. Tá? Para a destruição, essa destruição pertence a quem? Aos criminosos, né? Destruição da criminosos, porque, na verdade, é pecador, assim, mas dá muito sentido bíblico, né? Na verdade, são aquelas pessoas que são adármicas. Elas não seguem o seu dever, elas prejudicam, elas colocam o desejo acima de tudo e passam por cima dos outros. Tá? E, em nome disso, ela pode matar 1 milhão. Ela pode pode roubar 1 milhão. A pessoa Aí ele diz, desgostosa, né? é, vamos dar um exemplo na própria Bhagavad Gita lá, Duryodhana. Duryodhana, que ele fez todo tipo de crime na Bhagavad Gita, né? Na Bhagavad Gita não, né? No Mahabharata, né? Que aí a Bhagavad Gita culmina ali com a guerra, antes da guerra, para poder acabar com isso. Mas para a guerra acontecer, Duryodhana, Dushasana, toda aquela gangue lá, tipo PCC da época, eles tiveram que aprontar muito para poder chegar nesse ponto, tá? O que Krishna fala, né, muito depois, né, é que malditos eram aquelas pessoas da Assembleia dos Kurus que permitiram que uma mulher casta, né, Draupadi, fosse arrastada pelos cabelos e tentaram desnudar ela numa assembleia de maluco ali. Então aquilo ali, Krishna fala bem depois que isso foi assim o estopim, assim, que foi demais, que foi a gota d'água. Então ele diz, né? Eu apareço, Sambhavami, Paritranaya Sadhunam, para a proteção dos sábios. Já para a destruição dos malfeitores. E aqui seria o último caso, né? Yuga quer dizer tempo, né? Era, Yuga.
que fala tempo, período, era, tá? É um período ou um ciclo astronômico, tá? É uma idade do mundo. Um período de anos mundanos. Que é Satya, Treta, Dvapara e Kali, né? Vendo que essa aqui é a era que a gente tá, é a pior era que tem. Essa aqui era a melhor era, né? Aí depois foi declinando, declinando, e chegamos aqui nessa era aqui. E se você parar para pensar, né? É degradação total mesmo. Só falta ele aparecer logo aí. Então, para a destruição dos criminosos, né? De era, né? No período, né? No período. Quando repete essas duas palavras aqui, né? Yuge, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Yuga. É uma expressão, né? Como tem a expressão, né? Dine quer dizer dia. Dine, dia após dia, né? Yuga. De era em era, né? Qual a era que ele aparece, né? Sempre nas piores, né? Agora, dizem os textos que o próximo surgimento para poder restabelecer o Dharma nessa era de Kali é o Kalki. Tá? Que é a 10ª encarnação de Vishnu, quando ele aparece montado num cavalo branco, né, com uma espada para destruir os criminosos, né? Aqueles que a gente viu lá como dos Kurds, tá? Isso acontece, né, no final das 4 eras ou 4 tempos, né? Que é a Yuga, né? Qual é a Yuga, né? Yuga é Kali. Kali é a zona aqui, ó. Essa aí é a pior era que tem, que a gente tá aí. Aí tá, né? Então, eu apareço para a destruição dos criminosos, de período em período. Isso aqui seria a ordem correta da tradução, né? Locativa aqui seria o último caso. Né? Mas aí, quando você for traduzir para as pessoas, né? Para elas terem um entendimento melhor do texto, aí você pode rearrumar aqui, não precisa seguir a ordem de tradução. Tá? Mas como a gente está estudando o sânscrito, aí ele vai dizer Jamma karma chame divyam evam yo veti tatvata kyatva deham punarjamma nariti mameti sorjuna. Vamos dividir aqui. O verbo está aqui. Tá? Veti é da raiz vit, que quer dizer conhecer. Veti, conhece. Ó, só para a gente lembrar, mi, primeira pessoa, né? Eu, si, segunda pessoa, e terceira pessoa. Então, veti. Ele conhece, aquele conhece. Ah, mas como eu vou saber se é isso mesmo? Vem aqui, ó, no index, procurar por formas atômicas não flexionadas. Coloca aqui, ó, feito. E coloca verbo. Pode usar sempre essa aqui, ó, Kyoto Harvard, que é uma padronização. Quer dizer o quê? Quando a vogal é longa, eu coloco ela como maiúscula, né? Por exemplo, 2 unidades de tempo, ela é longa, eu coloco ela como A maiúscula. Tá? Então, ele vai dizer, ó, raiz vid, terceira pessoa, né? Ti, né? Terceira pessoa, ti. Da voz ativa, ação que o sujeito faz para o outro, ou no singular, né? Da voz ativa, da classe 2, tá? Raiz vid. Vid quer dizer conhecer, vete, presente do indicativo, terceira pessoa do singular, ele conhece.
conhece. Então, a primeira coisa que eu fiz dentro do Anvaya, né? Já falei, é a sequência de tradução, né? É a sequência, como é que você vai costurar essas palavras aqui, sabendo por onde começa, qual é o meio, qual é o fim. É o Anvaya, primeiro passo desse Anvaya, dessa sequência, é achar o verbo. Tá? Então, achei o verbo, o que que eu vou fazer? Vou lá agora em quem? Vou no primeiro caso. Quem é o primeiro caso? Nominativo. Nominativo é quem? É o sujeito da oração. Então, conhece. Quem conhece? Aqui, ó, é o sujeito. É o pronome demonstrativo IA. Aquele. Não está aí, mas... Aquele que conhece. Yavete. Yavete. Agora, aquele que conhece. Quem vai conhecer, conhece alguma coisa. Porque esse verbo conhecer, ele precisa de ter um complemento. Ah, eu conheço. Tá, conhece o quê? Né? Conheça alguma coisa. Então, essa coisa que é conhecida, ele é o quê? Ele é o acusativo, tá? Ele é o segundo caso. Então, achei verbo, passo 1, nominativo, passo 2, terceiro passo, acusativo. Então, aquele que conhece, conhece o quê? Chama, karma, divyam. Ele que conhece, Jama. Jama, aquele tá sem o sand, né? Não, tá certo aí. É Jama Karma. A palavra é neutra. Vamos só colocar aqui. Para eu não entrar no chutômetro. Jama. Né? A palavra é Jamman. O acusativo dele, ou o nominativo dele fica Jama. Conforme o final da palavra, a flexão de casa, a marca do caso é diferente. Por isso que a gente fala, se eu vou falar, vou declinar a palavra louca. Louca é o quê? Tema em A masculina. Eu sei que a palavra louca termina em A, e ela é masculina, então tá aqui. Aí se eu for declinar a palavra tapas, a palavra neutra. A palavra neutra terminou em S, né? Então bota aqui neutro. Aí ele vai dizer aqui, ó, tudo da palavra. Conforme o final dela, a marca declinativa é 1. Tá? Um instrumental, né? Tá passando. Tapas, aquecer tapas é uma austeridade, tá passar, instrumental, né? Terceiro caso, pela austeridade. Então, aqui, conforme o final da palavra, a marca declinativa é 1. Aí, então, aquele que conhece o nascimento, Jaman, que é Jam, aí já vimos, né? Jam, nascer, né? Nascer. E Jama forma, aí com sufixo nominal primário, ma, forma a palavra, o substantivo nascimento. Só para sufixo nominal primário, são elementos que a gente adiciona à palavra, ao verbo, à raiz verbal, para poder fazer um substantivo, né? Ó, prima, duma, eu posso colocar aqui também, ó. Jam, não. Tá? Ou poderia ser Jam, irmão. Tá? Arman, Brahman, Ashman, Man, Jan, Man. Tá? Então, são sufixos que formam palavras, são substantivos. Então, aquele que conhece o nascimento, chá, né? E conhece o quê? Quem mais está no acusativo? Karma. E ação, né? Que o quê? Divyam, que é divina. E a ação divina. A palavra ação no português é feminina, mas no sânscrito ela é neutra.
tá? Então, aqui essa palavra também vai ser neutra, né? Para combinar. A gente coloca aqui, ó. Então, aqui, ó, neutro, né? Aqui, para combinar lá, é o acusativo singular neutro. Então, só que ela está no singular, né? Então, conhece o nascimento e a ação divina, tá? Ou poderia ser nascimento divino e ação. Então, ó, aquele que conhece o nascimento e a ação divina minha, né? E ele é um pronome, né? De primeira pessoa, né? Cuja base dele é as madres. O me, ele é o dativo ou o genitivo, né? Me, aí você bota pronome. Então, é genitivo singular. Então, aquele que conhece o nascimento e a ação divina, minha, ou meu, tá? Na verdade, meus, né? Meus. Ele usa a palavra tatuatá. Essa palavra tatuatá, ela é indeclinável. Como que ela é palavra? Ela é esse, tá? Mais o sufixo tá, que exprime a essência de alguma coisa. Por exemplo, se eu quero saber qual é a verdade do oceano. A verdade do oceano é água. Claro que é bem mais que isso. Mas eu falo, o que é a essência do oceano? O que é aquilo que, se tirar do oceano, ele não é mais oceano? Água. Então, qual é a verdade do oceano? Água. Qual é o tattva do oceano? É água. Né? Então, vamos dizer que água, tá? Não existe isso, tá? Então, água, vá, seria o quê? A essência, vou aqui, ó. Oceano, oceano. Vá seria o quê? A essência do oceano. Quando eu falo vá, que aqui formou o T por causa de Sandy, seria o quê? A essência daquilo, tá? Ou seja, traduzido comumente como verdade. E ele coloca o sufixo tas, tatuatas. Aí se a gente botar aqui no dicionário, ele vai dizer, tá? Indeclinável, né? Tatuatas. Aí vamos pegar aqui sufixo nominal primário tas. Se eu acho. Secundária. Tas. Acho que eu não botei aqui. Ah, tá aqui, ó. Aqui, ó. Tas. Indica origem, tá? De mim, né? Matar. Matas, né? De mim. Manin. Indica origem. Tatuatas. Isso aqui é o sufixo. Otá, otas. Então, botar assim, ó. Tatuatas, verdadeiramente. Seria esse tatua, que é a verdade ou o real estado, né? A verdade, a realidade. Você não pode dizer que a sombra tem realidade nela mesma. Não, a verdade da sombra é algo que se opõe à luz, né? É a luz e mais alguma coisa que se opõe à luz, e forma a sombra.
Então, a sombra por si só, ela não tem a própria tátua dela. Tá? Ela é uma tátua dependente. Então, a realidade da sombra é oposição à luz. Então, aqui, Krishna está falando, aquele que conhece o nascimento, a ação divina, minha, né, ou meus, tá? Em verdade, tá, ele usa a palavra Eva, que ela é indeclinável também, e posso colocar, né? A Eva quer dizer assim, dessa maneira, aquele que conhece o nascimento e a ação divina, meus, eu posso colocar meus nascimentos e ação divina, meu nascimento e ação divina, verdadeiramente, que é quadeham punarjama, aqui já tem verbo. O verbo está aqui, ó, ele é um particípio indeclinável, então grava bem, quando você vê esse final, vá, quer dizer que ele é um particípio indeclinável. Então é como se fosse um gerúndio. Ele é da raiz yad, que quer dizer abandonar, né? E aí vai juntar Tiad mais Tva, vai ficar, por causa do Sanji, né? Tiak, Tva. Só para a gente colocar lá, Sanji. Tiad mais Tva. Seu interno, né? Fica Tiak, Tva. Então, juntou o J com o T, fez o K. Então, Tiak, Tva. Preciso decorar isso? Não, não precisa. É só entender que existe essa formação. Com o tempo, contato com o texto, você vai ficando familiarizado cada vez mais, né? Então, Tiad, abandonar, Tiaktva é o gerúndio, né? Gerúndio, abandonando. Ou tendo abandonado. Tendo abandonado. Geralmente, o particípio declinado, ele vai... Por que é indeclinável? Porque ele não sofre flexão de caso, né? Igual o particípio passado. O que vai acontecer aqui? Geralmente ele conecta duas orações, né? Tendo abandonado, tal. Aí acontece isso aqui. Aí vem a segunda oração. Então, tendo abandonado. Abandona, qual é o objeto de abandono? Segundo caso, acusativo. Quem está no acusativo aqui? Derram. Tendo abandonado o corpo, né? Tendo morrido, né? Tendo morrido, tendo abandonado o corpo, tendo morrido. Palavra derra, corpo. Outra palavra para corpo também, carira. Carira, palavra para corpo, corpóreo, né? Constituição corpórea. E tem a palavra derra, que também é a palavra para corpo, né? O corpo. Se eu não me engano, derra vem da raiz ir, que quer dizer habitar, né? Uma coisa assim. Acumular, incrementar. E o sharira vem da raiz shur, que quer dizer degradar. É aquilo, o corpo é quem é o corpo? O corpo é sharira, né? Aquilo que declina, né? Nasce, desenvolve, envelhece, adoece e morre. É o ciclo do corpo. Então, outra palavra para corpo, sharira, vem da raiz shur. E aí, ó, tendo abandonado o corpo, né? Tendo abandonado o corpo, vírgula. A gente passa aqui para baixo. Naitimamente sorjuna. Na, tira do sangue, né? Na eti. Man eti. Tirando do sangue. Arjuna. Então, essas duas palavras aqui, ó, junto com essas aqui. Naeti.
Na eti, na quer dizer não, né? Não, tá? Que vai se juntar logo ao verbo, né? Eti. Esse eti é da raiz i, que quer dizer ir, fluir, tá? Na primeira pessoa, eu vou, né? N. Na segunda pessoa, este. Na terceira pessoa, it. Por que que de ir ficou e? Por causa daquele fortalecimento, né, do guna. De ir e, né? Vogal final ou medial. Tá? Então, o ir, raiz i, é um verbo de movimento. Aqui. Ir, andar, fluir, né? Avançar. Então, ete. No presente indicativo, né? I quer dizer ir, e quer dizer vai. Presente. O que é o presente? A ação acontece no momento em que ela é narrada. Ele, né? Eu, tu, ele. Ele vai. Então, ete vai. Vou botar embaixo. Ete, quer dizer, vai, vai, né? Na ete. Não vai. Não vai é que pede acusativo, né? Punar diamam. Não vai. A puna. Puna é novo, né? De novo. Punas, punar. De novo e de novo. Punas. Punar. Né? De novo, uma vez mais. Então, não vai a Punarjama, novo nascimento. Na eti Punarjama. Ficaria assim. Aí faltou o quê? Mameti Sarjuna. Mameti Sorjuna. Com o sangue. Né? Vou botar aqui, ó. Na eti Punarjama. Mameti Sorjuna. E aqui ele repete aqui, ó, na eti. Aqui eti. Então, aqui ele não vai. Aqui ele vai. Então, vai a algum lugar. Que lugar que vai? Verbo de movimento, pede acusativo. Vai a mão, vai a mim. Man, asmado quer dizer eu, man quer dizer a mim. Acusativo de eu, né? Então, vai a mim. Quem é que vai? Ah, esqueci de pegar o nominativo, né? Aquele. Aquele vai a mim. E aqui ele usa um vocativo, né? Ó, Arjuna. Então, aquele que conhece o nascimento e a ação divina meus, né? E, em verdade, assim, né? Que aquareham, tendo abandonado o corpo, naiti punarjama, ele não vai a novo nascimento, ele não nasce de novo, porque o nascimento é o quê? É o aprisionamento pela ilusão, que gera o resquício, né? O subproduto chamado punya papa, que leva a um novo nascimento. Então, aquele que entendeu a verdade, ele já não tem mais essa ilusão. Então, mamete, ele vai a mim. Aquele vai a mim, ó Arjuna. Aí só ele vai dizer: Vitaraga bhaya krodha mamaya mamupashrita bahavo jnana tapasa Putamat bhavamagata. Aí, a gente quebra aqui.
Aqui é um verso, aqui é outro. Em verbo, se não tem verbo, a gente vai aonde? Primeiro caso. Primeiro caso é quem? Nominativo. Tá, tá aqui, ó, primeiro caso, esse composto nominal. Composto nominal, ele não tem um limite de palavras no composto. Podem ser 2, podem ser 1000, e somente a última palavra é declinada. Mais um nominativo plural aqui. Aqui, ele é eu acho que é indeclinável, mas vamos ver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou no nominativo, né? Vitaraga Bhaya Kruda, composto nominal. O que eu faço no composto nominal? Leio do final para o começo, tá? Então, quer dizer o quê? Como ele é um nominativo, tá? Quer dizer o quê? Aqueles cuja ira, o medo e o apego se foram. Ou tem aqui um verbo aqui, é o verbo ir, é o mesmo que estava aqui que a gente viu. Et, né, que faz i, que é a raiz i. É o mesmo i aqui, i. Então é o i. A ele foi somado o prefixo vi, e por isso ficou com o i longo, e também somado aí ficou o particípio passado, que é o particípio passado, tá, na, ita. Então, vita. Vita quer dizer i, quer dizer ir, né? Vi dá o sentido de separar, né? Vou botar aqui, ó. Ir é aquela raiz que a gente já viu. Ir. Se eu boto o prefixo vi, ele dá como se fosse partir, né? Dividir. Então, vi. I mais i longo. Vi. Né? Cadê? Aqui, ó, se separar, né? Em diferentes direções, divergir, tá? Que é o sentido ali no verbo. Ele usa o prefixo, né, o sufixo tá, né, que vai formar o particípio passado, né? No português, o que que a gente tem lá? O particípio passado do português, né? Correr, corrido, né? Amar, amado, tá? E no sânscrito, como é que fica? As marcas do particípio passado. É o tá, é o na e é o ita, tá? Então, aqui ele botou vita. Vita, partido. Se diz se afastado, né? Que foi, tá vendo? Que partiu. Quando fala assim, ele partiu, quer dizer que ele saiu de um lugar e foi para o outro. Desse lugar que ele estava, ele se afastou. Então, como é equivalente de trás para frente, quer dizer o quê? Nominativo plural, né? Botar aqueles cuja. Não tem isso no verso. Mas não tem como a gente colocar no português sem perder o sentido se não for assim. Então, aqueles cuja ira, krodha, ira, bhaya, o medo, iragha e apego, né? Se forem. Vitaraga, bhaya, krodha. Aí essa aqui, nominativo plural. Outro que está no nominativo plural, o pashritar, ó, krodar, o pashritar. O pashritar é prefixo upa mais o prefixo a mais a raiz shri mais particípio passado, né, tá? Mais a marca do nominativo plural. Upashrita. Se eu colocar aqui, ó,
Ashri é meio que se esconder, refugiar, residir em, né? Descansar em. Aí eu coloco o prefixo a, Ashri, Ashri. Ele vai descansar em, né? Mas ele coloca o prefixo upa, upashri. Aí sim, né? Que fica, ó, tomar refúgio, tá? Procurar abrigo de. Então, o pashrita é o quê? Refugiado, né? Corrido, amado, refugiado. Tá. Aí ele coloca o pashrita, nominativo plural, refugiados, abrigados, né? Abrigados. Você vai. A ideia é que você se refugia em Deus dentro de você mesmo. Por quê? Porque do mundo exterior você não tem nenhum controle, nenhuma ingerência, você não consegue. Você vai, é loucura. A maior loucura é querer buscar sanidade no mundo. Então você querer controlar o mundo, não tem como, a maior louco é você. Então o abrigo deles não está no jogo do tigrinho, o abrigo deles não está no INSS, o abrigo deles não está no partido político, o abrigo deles está em Deus, não está no pai, na mãe, no marido, na esposa, porque ele sabe que nenhuma desses elementos pode realmente proteger ele do mundo. Então a única coisa que ele pode fazer é se refugiar na verdade de Deus. Então essas pessoas, automaticamente, elas pararam de ter ira, elas pararam de ter medo e elas pararam de se apegar. Tá? Porque viram que nesse mundo não tem como ter refúgio numa coisa que é passageira, que começou a existir e vai deixar de existir. Então eles estão refugiados em quem? O pai Shaitar, refugiados, né? Ou abrigados a mim. É que no sânscrito, no português seria em mim, né? Mas no sânscrito é a mim, né? Refugiados em mim. Ele usa a palavra aqui, ó, mamaya. Mamaya é nominativo plural de mamaya. Quer dizer, aqueles cuja mente é tomada por mim. Essa palavra aqui, man, né? Pensar. Então, consistindo ou procedendo de mim, né? Tudo de mim, como eu. Tá? Refugiados em mim, vou botar assim, ó, com a mente absorta. Tá? Então, essas pessoas aí, vai faltar um minuto só, muitos, pela austeridade, pelo conhecimento, purificados, alcançados, né? Seria alcançaram, né? Mas aqui está no participo passado, alcançaram a natureza, a minha natureza, Madbhavam. Depois a gente vai ver isso na próxima aula. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima terça. Qualquer dúvida, coloca lá no grupo lá. E o negócio é ir assistindo que as coisas vão se tornando familiares. Né? Beleza? Com certeza. Valeu, abração. Excelente, Fabrício. Até logo, Valeu. boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Muito obrigado, então, pela